Amen. Amém. Alléluia. Aleluia. Je suis vraiment content d'être ici. Estou feliz de estar aqui. Content pour chacun de vous qui est ici aussi. Feliz por cada de vocês que estão aqui presentes também. Et je vous invite à fermer les yeux. On va prier pour commencer ce moment de la parole. Convido vocês a fecharem os seus olhos. Nós vamos orar antes de começar esse momento com a palavra. Et Jésus, je veux simplement dire que je t'aime. Jesus, eu gostaria simplesmente de dizer que eu te amo. Et parce que je t'aime, j'aime ta parole. E porque eu te amo, eu tenho a tua palavra. Je suis tellement amoureux de toi, Jésus, Eu sou tão apaixonado por ti, Jesus, que j'ai envie de connaître tout ce que tu as à dire dans cette parole. que eu tenho vontade de conhecer tudo que o Senhor tem a dizer através dessa palavra. Alors Seigneur Jésus, je te demande une chose. Eu te peço uma coisa, Senhor Jesus. Parle avec ton épouse ce soir. Fala com a tua noiva essa noite. Enflamme nos cœurs Queima nossos corações pour ta parole. pela tua palavra. Qu'on reste enflammés Que nós continuemos assim, en dehors d'ici, fora daqui também, constamment pour cette parole. constantemente apaixonados por essa palavra. Amen. Amém. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu Convido vocês a abrirem a palavra de Deus. Au livre d'Ecclésiaste, chapitre 4. Dans le livre d'Eclésiastes, chapitre 4. Et on va simplement lire les versets 9 et 10. Nós vamos ler o versículo 9 e 10. Alors, la parole dit ceci. A palavra nos diz: Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não há quem o ajude a levantar-se. Mes amis, Meus amigos, le christianisme se vit pas seul. o cristianismo não se vive sozinho. C'est juste pas possible. Não é possível, Parce qu'on a besoin de personnes pour nous relever quand on tombe. porque nós precisamos ter alguém para nos levantar quando cairmos. Tous. Todos. Tous, on va passer par des moments difficiles. Todos nós passaremos por momentos difíceis. Et tous, on aura besoin, à un moment ou à un autre, E todos nós precisaremos, um momento ou outro, de quelqu'un qui nous relève. de alguém para nos levantar. La semaine passée, Na semana passada, on a entendu nós escutamos sur la prière qui renforce notre relation avec le Père. sobre a oração que vai fortalecer a nossa relação com o Pai. Et combien c'était essentiel pour nous E como ela é essencial para nós, d'avoir une prière de termos a oração qui reconstruit la relation avec le Père. que vai reconstruir a relação com o Pai. Et dans la suite de ceci, E em seguida a isso, j'aimerais vous parler eu gostaria de falar com vocês de l'importance de la prière da importância da oração qui restaure les relations dans l'Église. que restaura as relações na igreja. Parce que tu vois, une fois qu'on est sauvé, Porque uma vez que nós somos salvos, il y a une grande importance existe uma grande importância d'aller dans le lieu secret de ir no lugar secreto et d'aller toucher le cœur de Dieu e de tocar o coração de Deus et d'être transformé par Dieu. e de sermos transformados por Ele. Mais ça ne s'arrête pas là. Mas isso não para aí. Parce que si ça s'arrêtait uniquement là, Porque se isso parasse nesse momento, on resterait simplement dans nos chambres, nós continuaríamos nos nossos quartos, dans cette gloire de Dieu. nessa glória de Deus. Et je sais, nous tous, moi le premier, E eu sei, todos nós, eu em primeiro, on aime dans ces conférences nós amamos essa conferência. ces moments où il y a cette louange Esse momento do louvor, et où la présence descend quando a presença desce. et on est devant en train de pleurer, E quando nós estamos aqui na frente chorando, touché par Dieu, tocados por Deus. et on a envie de rester là. E a gente tem vontade de ficar aqui. Mais c'est pas ça qui va construire les églises. Mas não é isso que vai construir as igrejas. Parce que le monde a désespérément besoin d'une église Porque o mundo ele precisa desesperadamente de uma igreja où les relations sont restaurées. onde as relações são restauradas. Parce que quand je parle aux gens que je suis chrétien et que je vais à l'église, Porque quando eu falo às pessoas que eu sou cristão e que eu vou à igreja, j'entends peu de choses positives. eu escuto poucas coisas positivas. Parce qu'il y a plein d'églises Porque existem muitas igrejas où les gens ne prient pas entre eux, onde as pessoas não oram entre elas. ou ne prient même pas tout seuls. Eles não oram nem mesmo sozinhos. Et ça crée des espèces de machins religieux. E isso cria algo como religiosidade. Et c'est pas ça que Dieu il a fait. E não foi isso que Deus criou. C'est pas pour ça qu'il a payé à la croix. Não foi por isso que ele pagou o preço na cruz. Dieu a d'abord voulu qu'on ait une relation avec lui.
Deus quis primeiramente que nós tivéssemos uma relação com Ele, mais pas comme but final. mas não como um objetivo final. Mais il a désiré qu'on ait une relation avec lui Mas Ele desejou que nós tivéssemos uma relação com Ele, afin qu'on puisse avoir une relation les uns avec les autres para que pudéssemos ter uma relação com os outros et amener sur terre e trazer sobre a terra quelque chose qui vient du ciel. algo que vem dos céus. L'église que ce monde a besoin, A igreja que este mundo precisa, elle n'est pas de ce monde. ela não é desse mundo, Mais c'est quelque chose qui vient quand on prie les uns pour les autres. mas é algo que vem quando nós oramos uns pelos outros. Il y a une importance critique E há uma importância crítica pour l'église de commencer à prier les uns avec les autres. para que a igreja comece a orar pelos outros. Je vous encourage à chercher quelqu'un. Eu encorajo vocês a procurarem alguém. Une personne, deux personnes, trois personnes. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Et ayez des rencontres de prière régulières les uns pour les autres. E irem a encontros regulares de oração pelos outros. On a notre rencontre régulière le samedi à 22h. Nós temos os nossos encontros regulares no sábado às 22 horas. Mais si vous habitez trop loin, Mas aqueles que moram muito longe, rien ne vous empêche d'avoir votre propre rencontre. nada impede que vocês tenham o seu próprio momento. Si les samedis soirs ça va pas pour vous, Se no sábado à noite não vai para você, não dá certo, prenez un autre moment. escolha um outro momento. Mais il est critique. Mas é crítico. Si on veut voir un réveil Se nós queremos ver um avivamento dans cette nation, dans ce continent, nessa nação e nesse continente, d'avoir des églises termos igrejas où non seulement on prie avec Dieu, onde não somente oramos com Deus, mais on prie les uns pour les autres. mas que nós oramos também pelos outros. Et dans Ecclésiaste, ça parle de se relever mutuellement. E em Eclesiastes nos fala de nos levantarmos mutuamente. Donc il y a une importance dans la manière dont on prie les uns pour les autres. E tem uma importância na maneira que oramos uns pelos outros. C'est pas juste se retrouver dans une même pièce Não é simplesmente se encontrar no mesmo lugar et fermer les yeux pendant 1 heure e fechar os olhos durante 1 hora, en mode genre super concentré. como se você estivesse super concentrado. Je sais pas, mais c'est l'exemple que j'avais quand j'étais jeune. Não sei vocês, mas é o exemplo que eu tinha quando eu era jovem. Le pasteur, quand il priait, O pastor, quando estava orando, il était comme ça. era assim. Cette manière là, desse jeito. Ah, voilà, elle va pas très bien, mais tu vois, j'avais un exemple très mauvais de ce que c'était que de prier ensemble. Mas é o exemplo que eu tinha e era um mau exemplo de como era orar juntos uns Donc je pelos fermais mes outros. yeux, j'essayais de faire le vide total et j'attendais que ça passe. Eu fechava os olhos e eu esperava que o momento passasse. Et ça, c'est pas prier les uns pour les autres. Mas isso não é orar pelos outros. Il y a une manière. Existe uma maneira. Et la Bible va nous enseigner aujourd'hui comment on prie les uns pour les autres. E a Bíblia nos ensina e vai nos mostrar hoje como orarmos uns pelos outros. Amen. Amém? Parce que tu sais, il y a une importance dans ceci. Há uma importância nisso. Il y a ce passage où Jésus monte sur la montagne. Nessa passagem onde Jesus ele vai à montanha, ao Il va avec monte, Pierre, Jacques et Jean. com Pedro, João e Tiago. Et il y a ce qu'on appelle la transfiguration. E onde houve a transfiguração. C'est simplement Jésus qui se révèle tel qu'il est. Jesus que se revelava tal qual ele era. C'est-à-dire comme le feu, C'est-à-dire o fogo, feu du Saint-Esprit, o fogo do Espírito feu Santo, du réveil. o fogo do avivamento. Jésus est feu. Jesus é fogo. Et il y a Élie et Moïse en haut sur cette montagne. E teve Elias e Moisés na montanha. Et Pierre, E Pedro. évidemment Pierre, Claro, c'est Pedro. toujours Pierre. Sempre Pedro. Il dit waouh, qu'est-ce qu'on est bien Seigneur. Ele diz, uau, como nós estamos bem, Senhor. Faisons des tentes, Vamos fazer uma tenda? tentas, Construir tendas. et restons ici. E nós vamos ficar aqui. Parce qu'on est trop bien. Porque a gente está muito bem aqui. On n'a pas besoin de s'occuper avec les gens là-bas en bas. A gente não precisa descer e ficar com aquelas pessoas lá On est embaixo. trop bien. Nós estamos bem aqui. Je suis trop bien dans ma petite pièce Eu tô bem aqui no meu cantinho, à regarder mes petites vidéos Netflix olhando meus vídeos na Netflix pour me booster la foi. para alimentar a minha fé. Et j'ai pas besoin de descendre là, E eu não preciso descer lá. me relationner avec des gens et tous leurs problèmes. Relacionar com as pessoas e com todos os seus Mais avant problemas. que Pierre ait pu finir sa phrase, Mas antes que Pedro terminasse a il frase, est interrompu par Dieu. ele foi Et interrompido. Dieu dit, ceci est mon fils bien-aimé, faites ce qu'il dit. Deus o interrompeu dizendo, este é meu filho bem amado, faça o que ele está Et dizendo. prier les uns pour les autres, E orar pelos outros. ça a beaucoup à voir avec la nature de Christ. Isso tem tudo a ver com a natureza de Cristo. Tu vois, ils ne sont pas restés sur cette montagne. Eles não ficaram nessa montanha. Ils sont descendus en bas. Eles desceram, Il y avait les problèmes, onde havia il y avait problemas, les challenges, onde tinha il y avait les mudança, foules, onde tinha a il multidão, y avait les multitudes, a multidão, il y avait les pharisiens, e os fariseus, il y avait l'opposition,
tinha os opositores. Donc on n'est pas appelé à rester à prier dans nos chambres. Nós não fomos chamados para orarmos simplesmente nos nossos quartos. C'est le premier pas. C'est le premier pas. Esse é o primeiro passo. On est vraiment appelé à prier les uns pour les autres. Mas nós fomos chamados para orarmos uns pelos outros. Et ça veut dire aller à la rencontre des personnes. Isso quer dizer irmos ao encontro das pessoas. Et il y a tout plein de versets dans la Bible qui parlent de ceci. E existem muitos versículos na Bíblia que nos fala disso. Et je vais en citer 4. Eu vou citar 4. Jacques 5,16 Tiago 5,16, qui nous dit que nos diz: Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de justo, ela é poderosa e eficaz. Tu veux voir des guérisons? Se você quer ver cura, C'est pas que le pasteur qui va prier. não é só o pastor que vai orar. Ce verset il dit pas demandez au pasteur de prier pour vous et vous serez guéris. Não é algo que você vai vir pedir para o pastor orar para você e você vai ser curado. Priez les uns pour les autres. Mas orar uns pelos outros. C'est clairement un travail pour chacun de nous. É um trabalho para cada um de nós. Dit la prière du juste est efficace. A Bíblia diz: a palavra do justo ela é eficaz. A oração do justo ela é eficaz. Et ce verset c'est l'excuse numéro 1. E este versículo é a desculpa número 1. Ah mais je suis pas encore juste. Ah, mas eu ainda não sou justo. J'ai encore beaucoup de problèmes. Eu ainda tenho muitos problemas. Tu sais, le juste, c'est pas toi dans ce verset. Mas você sabia que o justo não é você nesse Le versículo? mot grec approprié A palavra grega apropriada est celui qui a été justifié. é aquele que foi justificado. Et on a été justifié par Christ à la croix. E nós fomos justificados por Cristo na cruz. Donc ta prière est efficace. A tua oração ela é eficaz. Pas parce que tu es génial, Não porque você é uma pessoa pas parce genial. que tu as tout compris, Não porque você entendeu pas parce que tudo. tu as beaucoup étudié, Não porque você estudou bastante. mais parce que tu as été justifié par Christ. Mas porque você foi justificado por Cristo Et du na moment que cruz. tu as été justifié par Christ, E o momento que você foi justificado por Cristo, tu es plus que qualifié você está super qualificado pour prier les uns pour les autres. para orar uns pelos outros. Donc c'est un travail de l'Église. Esse é o trabalho da igreja. Deuxième verset, No segundo versículo, première lettre de Pierre 3,8. primeira letra de Pedro 3, versículo 8. Perdão. Soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. L'amour les uns pour les autres, O amor uns pelos outros c'est pas optionnel. não é algo opcional. On s'appelle frères et sœurs. Nós nos chamamos irmãos e irmãs. C'est pas juste un truc cool qu'on fait pour se démarquer du monde. Não é algo legal que a gente faz para se destacar do mundo. Non, on est frères et sœurs. Nós somos irmãos e Ça veut dire irmãs. ce qui t'affecte m'affecte. Isso quer dizer que aquilo que afeta a tua vida afeta a minha Ton chagrin vida. est mon chagrin. A tua tristeza é a minha Tes problèmes, tristeza. c'est mes O problèmes. teu problema é o meu problema. Ça, c'est l'Église. Isso é a igreja. Troisième verset, E o terceiro versículo, Galates 6,2. Gálatas 6:2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. On veut dire Jésus, je t'aime. A gente diz: Jesus, eu te amo. On aime Jésus. Nós amamos Jesus. Comment est-ce qu'on aime Jésus? Como nós amamos Jesus? Portez les fardeaux les uns des autres. Carregando os fardos uns dos outros. Tu vois, pendant des siècles et des siècles, les gens ont essayé d'accomplir la loi Durante muitos séculos, as pessoas tentavam cumprir a lei et ils n'ont pas arrivé. e eles não Ils conseguiram. ont fait sacrifice sur sacrifice sur sacrifice. Eles fizeram sacrifícios sobre sacrifícios e sacrifícios. Au point que même Dieu, il a dit, Até a maneira que Deus je disse: suis fatigué de l'odeur de vos sacrifices. eu estou cansado do cheiro dos seus sacrifícios. Et Dieu dit, je ne veux pas le sacrifice, je veux la justice. E Deus disse: eu não quero o sacrifício, eu quero a justiça. Dieu disait, je veux que vous vous aimiez les uns les autres. Vocês se negam uns aos outros. Portez les fardeaux d'amour les uns pour les autres. Carreguem os fardos de amor uns pelos outros. Le quatrième verset, E no quarto versículo, c'est Hébreux 10, 24 et 25. Hebreus 10, 24 e 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Tu crois vraiment que le fait de rester à la maison, regarder des vidéos YouTube et de ne pas aller dans des églises, c'est un phénomène moderne? Você acha que não ir à igreja, ficar em casa, vendo vídeos sobre o YouTube é um fenômeno moderno? Non, ça existait déjà au 1er siècle. Isso já existia no primeiro século. Les gars qui restaient simplement seuls. As pessoas que ficavam sozinhas. Donc il y a une importance de se motiver mutuellement, Há uma importância em se motivar mutuamente uns de aos outros, s'encourager. de se encorajar. Il n'y a rien de pire Não tem nada pior que d'être dans des églises que estar numa igreja et tu passes par un truc difficile e você está passando por um momento difícil et les gens te disent e alguém te diz: « Ah mais c'est parce que tu pries pas assez ». ah, é porque você não ora suficiente. Ça peut briser une personne, tu sais. Isso pode quebrar uma pessoa, você sabia? Encourage. Você tem que encorajá-la. Wow, c'est bon de te voir. Ah, que bom te ver. Je sais que tu traverses une difficulté, mais j'admire le fait que tu sois ici aussi. Eu sei que você está passando por um momento difícil, mas que bom te ver aqui. C'est juste bien de pouvoir te parler. Como é bom poder falar com você. Ça me manque de te voir à l'église. Me faz falta de te ver na Tu igreja. vois, ça c'est des mots d'amour. Essas são palavras de amor. Les critiques, c'est pour le monde. Le monde est plein de critiques. A crítica faz parte do mundo, porque o mundo está cheio de crítica. Mais ici, ça doit être l'endroit où on s'encourage. Mas aqui tem que ser um lugar onde a gente se encoraja mutuamente. On est imparfait. Nós somos C'est imperfeitos. pas grave. Não tem problema. Dieu travaille sur nous. Mas Deus ele está trabalhando em nós. C'est pas ton travail de travailler sur les imperfections de ton frère et de ta sœur. Não é o teu trabalho de trabalhar sobre as imperfeições do teu irmão ou da tua irmã. Ton travail, c'est d'encourager, O teu papel é de encorajá-lo, de nourrir ce 1% de bien qu'il y a dans ton frère, dans ta sœur. de aumentar esse 1% de qualquer coisa que está nele. Focalise sur le 1% Focalize nesse 1% et nourris-le d'amour. e alimenta esse 1% de amor. Le reste, c'est le travail de Dieu. E o resto é com Deus. Amen. Amém? Donc maintenant, on va entrer dans le cœur Agora nós vamos entrar no coração du message. da mensagem. Sur le comment prier les uns pour les autres. Como orarmos uns pelos Tu vois, je outros. vous ai montré, c'est pas optionnel. Eu mostrei para vocês que é algo que não é Je opcional. vais montrer combien il est important. E eu vou mostrar como é importante. Et maintenant, on va aller dans Philippiens 2. E nós vamos agora em Filipenses 2. On va lire les 10 premiers versets. Nós vamos ler os 10 On primeiros va vraiment les lire un versículos. par un et on va s'arrêter quelques secondes sur le verset 5. Donc si on pourra poser sur le 5. Nós Merci. vamos ler de um por um e nós vamos parar um pouco no versículo 5. Je t'encourage, après avoir lu les évangiles, et lis les lettres de Paul. Eu encorajo vocês, depois de lerem os evangelhos, de lerem as cartas de Paulo. Parce que le livre de Romains, Porque o livro de Romanos, il va t'apprendre qu'est-ce qu'on croit. ele vai te aprender aquilo que cremos. Et toutes les autres lettres, E todas as outras cartas, elles vont t'enseigner comment être église. eles vão te ensinar como ser igreja. Parce que toutes les églises à quelles Paul écrit, Porque todas as igrejas que Paulo escreveu as cartas, elles avaient les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. elas tinham exatamente os mesmos problemas que nós temos hoje em dia. On n'a rien inventé. Nós não inventamos nada. Amen. Amém? S'il y a donc quelques considérations au Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns, regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Voilà, on va stopper sur 5 quelques secondes. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. On va poser quelques secondes pour que vous ayez le temps de bien comprendre le contexte. Nós vamos dar uma pausa um momento para que vocês possam compreender o contexto. Parce que là, si vous comparez un grand 8, Porque
passagem nos compara como uma montanha russa. Vous êtes seulement sur la partie qui monte. Vocês estão subindo a montanha russa. Vous allez bientôt arriver au sommet, puis là ça va Vocês vão bouger. chegar lá no topo e depois, ó. Donc prenez quelques secondes, Então respirem bem. respirez, Respirem. considérez ce que Paul est en train de dire. Compreenda o que Paulo está dizendo. Paul est en train de parler comment est-ce qu'on se relationne les uns avec les autres. Paulo está nos dizendo como devemos nos relacionar uns com os outros. Comment prier les uns pour les autres. Como orarmos uns pelos outros. Donc il donne quelques bons conseils, Ele nos dá alguns bons conselhos. mais là il lance le pavé dans la mare. Mas Quoi? Il lance le pavé dans la mare. Ça n'existe pas en portugais, c'est pas grave. Et il fait vraiment un grand coup fort. E lá ele dá a secoue tout. cacetada final. Ele mata a cobra. Et il dit, vous voulez apprendre à prier les uns pour les autres? Vocês querem aprender a orar uns pelos outros? Donc, les 4 premiers, il donne quelques principes généraux. E os 4 primeiros versículos ele nos dá alguns princípios gerais. C'est ok, Tudo bem. mais là il y va. E depois ele continua. Et en grec, si tu veux la version grecque, E se você vê na versão grega, il dit, ele está dizendo: ayez les uns pour les autres. Tema atitudes uns para outros. tenha a mesma atitude uns com os outros. Que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. O mesmo de Cristo Jesus. Waouh. Uau. Laisse ça entrer. Deixe isso entrar em vocês. Paul il dit par rapport aux autres, Paulo está dizendo em relação às outras quand tu pessoas. pries pour quelqu'un d'autre, Quando você está orando por outra ce pessoa, qui doit être dans ton cœur, aquilo que tem que estar no seu coração c'était dans le cœur de Christ. estava no coração de Cristo. Grande inspiration. Respira fundo. Vous êtes prêts pour la suite? Vocês estão prontos para Non, vous continuar? n'êtes pas prêts. Não. Moi, j'étais pas prêt non plus. Eu também não estava pronto. Allez, 6. Versículo 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une... Mon Dieu, le français est horrible. N'a point regardé comme un prix à gagner d'être égal avec Dieu. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Afin qu'au nom de Jésus... Ah oui, 10, on est arrivé. Gloire à Dieu. Chegamos, glória a J'allais lire 2 Deus. fois. Waouh. Uau. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir les uns envers les autres quand on prie? Qual é a atitude que nós temos que ter uns pelos outros quando oramos? 6, 7 et 8. 6, 7 e versículo Uau. 8. Uau. Wow. Uau. Hein? C'est ça que Paul y dit. É isso que Paulo está dizendo. Et quelle est la conséquence? E qual é a consequência? 9 et 10. Versículo 9 e versículo Une 10. autorité. Autoridade. L'autorité vient pas parce que tu es grand, A autoridade não vem porque você é grande, parce que tu prêches bien. porque você prega bem. Non, non, l'autorité, elle vient quand tu descends, Mas a autoridade ela vem quando você desce, quand tu es humble. quando você é humilde. Donc on va vraiment passer du temps sur ces 3 versets 6, 7 et 8 Nós vamos passar um momento sobre esses versículos 6, 7 e 8, pour bien comprendre quelles sont les attitudes para compreendermos bem quais são as qui atitudes font de nous une église qui est pas capable de prier les uns pour les autres. que faz de nós que sejamos uma igreja que é capaz de orar uns pelos outros. La première chose, c'est que Jésus, tu comprends, il avait une position élevée. A primeira coisa que você precisa entender é que Jesus ele tinha uma posição elevada, Mais il n'est pas resté dans cette position élevée. mas ele não continuou nessa posição elevada. Le premier obstacle à être une église qui prie les uns pour les autres, O primeiro obstáculo de sermos uma igreja que ora uns pelos outros c'est que souvent on reste dans une position élevée. é que frequentemente nós continuamos nessa posição elevada, Parce qu'on a reçu cette merveilleuse salvation, porque nós recebemos essa maravilhosa salvação, pardon de nos péchés. o perdão dos nossos On a pecados. été libérés. Nós somos libertos. On a reçu la paix de Christ. Nós recebemos a paz de Cristo. Et donc on est en contraste E ela é em contraste avec les gens qui sont encore dans le monde. com aquelas pessoas que ainda se encontram no Ceux qui sortent de mundo. boîte de nuit à 3 heures du matin au Flon. Aqueles que saem das discotecas às 3 horas da manhã no Flon. On est en contraste. Nós estamos em Parce que contraste. justement, on a besoin que la lumière soit visible dans l'obscurité.
Pois que precisamos que a luz seja visível nas trevas. Donc la transformation que Christ fait en toi, A transformação que Cristo fez na tua elle est vida, radicale. ela é radical. Et c'est une transformation qui va te faire briller. E é essa transformação que vai fazer você brilhar. Mais malheureusement, à cause de ce contraste, Mas por causa desse contraste, on est susceptible à l'ennemi qui vient nós nos encontramos suscetíveis ao inimigo que vem et qui nous gonfle l'orgueil. e que vai encher-nos de orgulho. Je suis mieux que Eu les autres. sou melhor que as outras pessoas. Vous voulez un réveil? Vocês querem um Vous êtes avivamento? prêts vraiment pour un réveil? Vocês estão prontos realmente para um avivamento? Vous êtes vraiment prêts à prier pour les gens qu'un réveil va amener? Vocês estão prontos para orar pelas pessoas que vão trazer o avivamento? Parce que ce n'est pas des gens comme vous tous, Porque não são pessoas como vocês. qui sont bien, qui ont tout compris, Pessoas que compreenderam tudo, qui connaissent Christ depuis longtemps, que conhecem a Cristo há muito qui tempo, marchent avec Christ. que andam com Cristo. Non, 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 les gens que le réveil va amener, Não, as pessoas que o avivamento vai trazer c'est des gens qui sont complètement brisés par la vie são pessoas que foram completamente rasgadas pela vida et qui sont peut-être pas présentables. e que talvez não se encontrem de maneira apresentável. Tu sais, quelqu'un qui sort de boîte de nuit Você sabe, uma pessoa que sai numa discoteca et qui vient dans une église e que vem numa igreja parce qu'il n'en peut plus du vide en lui, porque ele não pode mais do vazio diante dele. il va sentir l'alcool, Ele talvez vai chegar e vai sentir o il álcool. va sentir la fumée de cigarette. Ele vai chegar e ele vai sentir o cheiro do Il cigarro. va avoir les pupilles complètement dilatées parce qu'il a pris de la drogue. Ele vai ter suas pupilas dilatadas, talvez porque tenha consumido drogas. Et il va venir ici E ele vai vir na igreja. et il va venir devant pour la prière. E ele vai vir aqui na frente para receber a oração. Et si tu descends pas de ta position d'orgueil, E se você não descer da sua posição de orgulho, tu vas pas prier pour lui você não vai orar por essa pessoa. parce qu'il dérange. Porque ele perturba. Il dérange. Ele perturba. Te dérange avec son odeur d'alcool. O cheiro dele te perturba. Te dérange avec son odeur de clope. O cheiro do cigarro te perturba, talvez. Il est plein de drogue. Tu dis, mais comment quelqu'un comme ça ose-t-il entrer dans la maison du Seigneur? Uma pessoa que usou drogas, você vai dizer, como é que uma pessoa assim ousou entrar na casa do Senhor? Tu as le problème de rester dans une position élevée. Você vê o problema que faz você continuar nessa posição elevada? Au lieu de glorifier Dieu, Ao invés de simplesmente glorificar a Deus. qu'une personne brisée ait trouvé le chemin jusqu'ici. Que uma pessoa que foi rasgada pela vida encontrou o caminho da igreja e veio. Et que tu as le privilège E que você tem o privilégio d'avoir été choisi de ter sido escolhido pour sortir la personne de sa prison d'enfer dans laquelle il se trouve. para arrancar essa pessoa da prisão infernal em que ela se encontra. On est à moins de 500 mètres, je crois, du lieu où il y a toute la prostitution dans cette ville. Nós nos encontramos talvez a menos de 500 metros da rua onde tem a maior prostituição dessa cidade. Et si un jour une de ces prostituées, elle dit, mais j'ai entendu parler d'une église là-bas, elle vient, E se um dia uma dessas prostitutas diz que escutou falar de uma igreja e que ela simplesmente vem aqui, tu crois qu'elle va se changer? você acha que ela vai em casa trocar de roupa? Elle n'a peut-être pas d'autre habit, hein. Talvez ela não tenha nem mesmo outra Elle va roupa. venir habillée complètement scandaleuse, Ela vai vir vestida de maneira escandalosa, maquillée de manière scandaleuse. maquiada de maneira escandalosa. Et tu te dis, mais comment une personne comme ça ose-t-elle venir comme ça dans la présence de Dieu? E você talvez vá pensar como uma pessoa ousa vir dessa maneira na presença de Tu vois, Deus. tant que tu restes dans cette hauteur, Enquanto você se encontra nessa posição austera, comment tu vas connecter dans la prière avec les gens qui ont vraiment besoin de Dieu? como você vai se conectar na oração com pessoas que realmente precisam de Deus? Les personnes sont tellement brisées Essas pessoas foram tão rasgadas qu'elles se vendent elles-mêmes, que elas se vendem elas qu'elles sont vendues mesmas. par d'autres, Por- et qu'elles sont vendues par d'autres. E porque elas foram vendidas por outras pessoas. Ça, c'est les personnes qu'on doit libérer. Mas são essas pessoas que nós temos que Jésus avait un cœur liberar. de compassion pour ce genre de personnes. Jesus, ele tinha um coração compassivo para com essas Parce qu'il n'est pas pessoas. resté au ciel, Porque ele não ficou no céu, il a regardé en bas. mas ele olhou para baixo. Et il a dit à l'homme qui sortait de la boîte de nuit, E ele disse, enquanto ele está saindo da boate, tu es un vilain pécheur. era um pecador. Il n'a pas dit à la prostituée, Ele não disse à prostituta, tu es une vilaine. você é má.
Non, il a dit, t'inquiète. Ele disse: não, te J'ai les preocupe. clés de ta prison. Eu tenho a chave da J'ai tua les clés de prisão. ta prison. Eu tenho a chave da tua prisão. Et je vais aller les chercher. E eu vou buscar. Je vais aller me faire clouer sur une croix. Eu serei crucificado numa Et cruz. expérimenter dans ma chair. Expérimenter dans ma chair Eu experimentei na minha carne ce que ça fait o que faz d'être un prisonnier de l'alcool et de la drogue. de ser prisioneiro do álcool e das drogas, D'être un prisonnier de la prostitution. de ser prisioneiro da prostituição, Afin que tu puisses être libre. para que você pudesse ser Si tu veux livre. pouvoir prier pour les personnes et libérer les captifs, Se você quer orar pelas pessoas para liberar aqueles que são cativos, tu dois faire ce que Jésus a fait. você tem que fazer exatamente aquilo que Jesus Et fez. descendre de ce niveau. E descendo do teu nível, Toute ta salvation t'a peut-être placé. onde talvez a tua salvação te colocou. Et avoir ce cœur de compassion. E ter esse coração compassivo. Parce que les gens qui ont vraiment, vraiment besoin de Dieu, Porque as pessoas que realmente precisam de Deus ce ne sont pas des personnes simples. não são pessoas simples. C'est des personnes qui vont te heurter, São pessoas que vão te chocar. mais qui ne vont pas heurter ton esprit. Mas elas não vão chocar o teu espírito. Ils vont heurter ta chair, Elas vão chocar talvez a tua ta carne, moralité, ta conception morale. a tua moralidade, a tua concepção moral. Tous ces trucs bien religieux. Todas essas coisas que fazem religiosidade. Et c'est ça que tu dois laisser de côté. E é tudo essas pequenas coisas que você tem que Comme deixar Jésus de a lado. laissé de côté sa nature. Como sa Jesus, nature ele glorieuse. mesmo deixou a sua natureza grandiosa. Et il est descendu à notre niveau. E ele desceu ao nosso nível. Tu dois des fois descendre un peu Você tem que descer também. et laisser ce Saint-Esprit faire le boulot. E deixar esse Santo Espírito. Et pas laisser le jugement en toi. E não deixar o julgamento que Franchement, ton talvez jugement, exista em ton você. jugement, il doit être cloué sur cette croix. O teu julgamento ele tem que ser crucificado Parce que na c'est un cruz. obstacle à une église qui prie les uns pour les autres. Porque ele é um obstáculo de uma igreja que ora um pelos L'autre outros. obstacle, E um outro obstáculo, la parole nous dit quando a palavra nos diz que Jésus n'a pas essayé de poursuivre cette gloire. que Jesus ele não deixou de perseguir essa Il l'a glória, laissé. mas ele deixou. Souvent, on n'arrive pas à prier pour les autres Às vezes a gente não consegue orar uns pelos à outros, cause de nos propres besoins. pelas nossas próprias necessidades. Ah, pourquoi cette personne est guérie? Ça fait que 2 jours qu'elle vient à l'église et moi je suis encore malade. Por que essa pessoa foi curada? Faz somente 2 vezes que ela vem na igreja e eu ainda não fui curada. Seigneur, ça fait 10 ans que je viens à l'église tous les dimanches et je suis encore malade. Senhor, faz 10 anos que eu venho na igreja e eu ainda estou doente. Cette personne, elle entre dans la rue, elle sent l'alcool et la clope, elle est guérie. Essa pessoa que sente, cheira álcool, cheira cigarro, ela foi curada. J'ai pas envie de prier pour ces personnes-là. Eu não tenho vontade de orar por essa Tu pessoa. me guéris d'abord et après je travaille pour toi, Seigneur. Eu quero ser curado primeiro e depois eu vou trabalhar por ti, Senhor. Laissez ça. Deixa isso. Poursuivez pas la gloire. Perseverei na Poursuivez pas glória. votre propre guérison. Perseverei na sua própria cura. C'est aucun des apôtres est mort calmement de vieillesse dans son lit. Nenhum dos apóstolos morreram calmamente de velhice nas suas camas. Et je peux te dire, je suis pas une personne guérie. E eu posso Moi? dizer para vocês, eu mesmo não sou uma pessoa curada. Dieu m'a pas encore guéri. Deus ainda não me curou. Je suis sourd à 80% si tu n'avais pas remarqué. Eu sou surdo a 80% se você ainda não se rendeu conta. Mais j'arrête pas de prier pour les malades. Mas eu não paro de orar pelos doentes. Parce que je regarde pas à moi-même. Porque eu não olho para mim mesmo. Comme Jésus n'a pas regardé à sa propre gloire quand il s'est vidé pour venir ici. Como Jesus, ele não olhou para a sua glória quando ele se esvaziou de si mesmo e desceu sobre a terra. Parce que je sais que Dieu s'occupe de mes besoins. Porque eu sei que Deus, ele cuida das minhas Et mon travail, necessidades. c'est de m'occuper de ceux des autres. E o meu trabalho é me ocupar das necessidades dos outros. Oublier mes besoins. Esquecer os meus. Je suis atteint dans mon corps physique, c'est pas grave. Je suis atteint dans mon corps physique, c'est pas grave. Se eu fui tocada no meu corpo físico, não tem problema. Il y a d'autres personnes pour lesquelles je peux prier, Mas existe alguém por quem eu possa orar. qui ont besoin, qui ont des besoins qui sont peut-être plus grands que les miens. Que precisam e que talvez as suas necessidades sejam maiores que as minhas. Donc, comme Jésus, Como Jesus. pour prier les uns pour les autres, Para orarmos uns pelos outros. videz-vous de votre besoin que Dieu fasse pour vous. Esvaziem-se de todas as das suas necessidades, daquilo que vocês precisam que Deus faça por vocês. Faites-lui confiance. Confie simplesmente nele, Faites son travail. mas faça a tua parte. Priez pour ceux qui ont besoin. Orem por aqueles que precisam. Pensez pas à votre besoin. Orem por aqueles que precisam. Amen. Amém. Ça, c'est la partie simple. Essa é a parte simples, Parce qu'on va au verset 7. porque nós vamos entrar no versículo 7. Et au verset 7, E no versículo 7, Jésus, il est descendu dans notre situation Jesus ele desceu na nossa situação pour prier les uns pour les autres.
para orar uns pelos outros. C'est impossible de le faire si vous ne descendez pas dans la situation de la personne pour laquelle vous priez. É impossível fazê-lo se você não desce na situação da pessoa pela qual você vai orar. C'est impossible de prier pour une personne et d'être détaché émotionnellement. É impossível de orar por uma pessoa e não estar ligado emocionalmente com ela. Les pires prières que j'ai entendues, A pior oração que eu já escutei c'est le dimanche en quittant l'église. foi um domingo saindo da igreja. Ah, tu es malade? Ah, você está doente? On va prier pour toi. Bonne semaine. Nós vamos orar por você. Boa semana. Ouais, Ah, vraiment? realmente? C'est tout ce que ça te fait de voir quelqu'un malade? É só isso que faz com você quando você vê alguém que está doente? T'es où les malades? Bonne semaine et je pars vite parce que j'ai pas envie de m'enrhumer, de choper ce qu'il a. Il a vraiment pas l'air bien. Ah, ele está doente? Ok, boa semana, eu vou embora porque eu não estou afim de pegar a gripe que ele está. Tu vois, un jour, Jésus il est venu dans une ville qui s'appelait Gadara. Um dia Jesus ele veio numa cidade que se chamava Gadarém. Hein. Et je vais te dire ce qui s'est pas passé ce jour-là. E eu vou dizer para vocês o que não aconteceu nesse dia. Il est arrivé à la synagogue Ele chegou na sinagoga et ils lui ont amené un gars qui était sévèrement démonisé dans la synagogue. e eles levaram até ele um homem que estava severamente endemoniado à sinagoga. Et ils lui ont dit, Jésus, E eles disseram: Jesus, ça fait des années qu'on prie pour lui, fazem anos e anos que nós oramos por ele. que chaque nuit il y a quelqu'un qui dort pas pour veiller sur lui. E cada noite tem uma pessoa que não dorme para ficar vigiando Et ele. maintenant que tu es là, on aimerait tellement que cette personne soit guérie. Mas agora que você está aqui, nós queremos que essa pessoa seja curada. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Não foi isso que aconteceu. Ils ont pris cet homme démonisé Eles pegaram esse homem endemoniado. et ils l'ont enfermé à l'extérieur de la ville, dans le cimetière, et ils l'ont attaché avec des chaînes. Eles levaram esse homem endemoniado para fora da cidade, num cemitério, prenderam ele com correntes para Qu'il soit dehors. que ele ficasse fora da cidade. Et tu vois, beaucoup dans nos églises, Muitas das nossas igrejas, les gens qui ont vraiment besoin de Jésus, pessoas que realmente precisam de Jesus, préfèrent qu'ils restent dehors. preferimos que elas fiquem lá fora. Parce qu'une personne avec beaucoup de problèmes, Porque uma pessoa que tem muito problema, on n'a pas envie. nós não temos vontade. On a envie d'être uniquement avec des personnes qui ont peu de problèmes Nós queremos ter pessoas com poucos problemas, pour que nos moments de prière restent bien sympathiques. para que nossos momentos de orações continuem J'étais dans simpáticos, tellement de moments de legais. prière. J'étais dans tellement de moments de prière Eu já estive em tantos momentos de oração où c'était genre Seigneur, merci pour ma soeur Carole, donne-lui une bonne semaine agréable au travail, amen. Senhor, obrigada pela minha irmã Carol. Dá a ela uma boa semana de trabalho. Amém, amém. Vous voulez voir un réveil? Vous voulez voir un réveil? Você quer ver um avivamento? Il faudra aller vers les personnes Você tem que ir até as pessoas. que l'Église ne veut pas. E que a igreja não quer essas Les pessoas. personnes qui dérangent, Aquelas pessoas que perturbam. les personnes qui ont plein de problèmes. Pessoas que estão cheias de problemas. Et vous allez prier pour eux, ça va te challenger. E você vai orar por essas pessoas e isso vai Parce tocar que les algo personnes em elles-mêmes vont te você. challenger. Essas pessoas mesmo. Et elles vont être comme ça pendant que tu pries pour elles. Elles vont être antagonistes. E elas vão estar assim quando você estiver orando por Et elas. je pense qu'il y a déjà beaucoup d'églises qui les ont foutues dehors parce qu'elles ne veulent pas de ce genre de personnes. Talvez que muitas igrejas já expulsaram, colocaram essas pessoas para fora porque não desejam ter elas Ou por vont les perto. encourager à pas venir aux réunions de prière. Ou talvez encorajou-as mesmo a não, Et ils vont dire, oh virem Seigneur, nas j'espère que orações cette de personne ne vient oração. pas parce qu'à chaque fois qu'elle vient, c'est terrible. Ah, Senhor, eu oro para que aquela pessoa não venha porque toda vez que ela vem tem um problema e tal. Jésus n'a pas été au temple à Gadara. Jesus, ele não foi ao templo de Il a été Gadareno, au cimetière, mas ele foi ao cemitério. là où il y avait le besoin. Lá onde havia a Allez où necessidade. il y a le besoin. Vá lá onde tem o problema. Le besoin, vous n'allez pas le trouver le dimanche ici. O problema, a necessidade você não vai encontrar nos domingos aqui. Allez vers vos collègues de travail. Vá com seus colegas de Mangez trabalho. avec eux. Coma com eles. Invitez-les à la maison. Convide-os em casa. Et la prière, c'est pas forcément prier. E a oração não é simplesmente orar. C'est partager, écouter. C'est partilhar um momento, é Parce qu'il n'y a rien de plus escutar. important pour une personne qui traverse un moment difficile Porque não tem nada mais importante para alguém que está passando por um momento difícil que de ne pas se sentir seul, de não se sentir sozinho, de se sentir écouté. mas se sentir escutado por Il alguém. n'y a rien de plus important. Não há nada mais importante. Donc c'est pas forcément de prier. Não é simplesmente orar e orar. Des fois, c'est juste partager, Talvez seja simplesmente partilhar um momento écouter, e escutar. dire tu es important pour moi. Dizer, ouvir alguém dizer, você é importante para mim. Donc une église qui prie les uns pour les autres, Uma igreja que ora uns pelos outros. c'est un endroit où on va vers les personnes. É um lugar onde nós vamos em relação às On pessoas. va dans leurs problèmes. Iremos para as problemas deles.
Amém. Amen. C'est également une église où on se met dans la brèche. Mas é uma igreja onde a gente se coloca na brecha. Tu as beaucoup de gens, ils viennent du monde, Muitas pessoas que vêm do mundo, ils acceptent Jésus, que aceitam Jesus, mais ils n'arrêtent pas de pécher. mas eles não param de pecar. Et souvent on dit, mais ces gens, je ne les comprends pas. E a gente talvez diga, ah, mas essa pessoa eu não entendo. On prêche, et cette personne, elle fait tout de travers. A gente prega e a pessoa continua fazendo tudo errado. Tu sais, j'ai arrêté de te demander pourquoi. Você já se perguntou por quê? Parce que cette personne, elle ne sait pas encore prier. Talvez essa pessoa ainda não saiba orar. C'est un petit bébé dans la foi. É um pequeno bebê na fé. Pour ceux qui ont des enfants, vous allez laisser votre bébé mourir de faim et de soif parce qu'ils ne savent pas manger et boire. Aqueles que têm filhos pequenos, vocês vão deixar o seu bebê morrer de fome e de sede porque eles não Je vais sabem faire comme preparar? Paul Vocês vão fazer como Paulo et dire, bien sûr que non. e vão dizer, claro que não. Paul, il fait ça souvent dans ses lettres. Paulo ele diz isso sempre na sua letra, nas suas cartas. Quelqu'un qui est un bébé dans la foi, Alguém que é um bebê na fé, dans ses murailles, dans ses murs, nos seus muros, il a des brèches énormes existem brechas grandes, par lesquelles l'ennemi n'arrête pas d'entrer. onde o inimigo não para de tentar entrar e Et donc il entra. est tenté de toutes parts. E ele é tentado por todos os Et il n'a lados. pas la maturité spirituelle E essa pessoa não tem ainda a maturidade espiritual pour se défendre. para se defender sozinha. Comme un enfant, cette personne est sans défense. Como uma criança pequena, essa pessoa ela é sem defesa. Et il y a besoin de quelqu'un E ela precisa de alguém qui dit, moi je vais me mettre dans la brèche. que diz, eu vou me colocar na brecha. Qui va dire à l'ennemi, Que vai dizer ao inimigo, quand tu veux attaquer cette personne, quando tu vai atacar essa pessoa, passe par moi. passa primeiro por mim. Tu vas t'amuser. Se você tem Passe coragem. par moi. Passa por mim primeiro. Tu veux attaquer, tu veux entrer par ici. Tu vai atacar, você vai entrar aqui? Je me tiens là. Tira aqui. Tu me connais. Você me conhece. C'est ce qui va t'arriver. Você sabe o que vai acontecer com você. Ah ouais, je peux pas. Ah, eu não posso? Je sais. Eu sei. Je connais quelqu'un qui peut. Mas eu conheço alguém que pode. Et il se tient dans la brèche avec moi. Mas ele se coloca na brecha com você. On est appelé à se tenir dans des brèches. Nós nos fomos chamados a nos colocarmos na brecha. Et malheureusement, on trouve peu de personnes qui veulent se mettre dans des brèches. Mas infelizmente nós encontramos poucas pessoas que estão disponíveis a se colocarem nas brechas uns pelos outros. Dieu dit dans Ézéchiel, Deus nos diz em Ezequiel: j'ai cherché tout le pays. eu procurei por todo o país, Pour une personne, por uma pessoa, pour se mettre dans la brèche. para se colocar na brecha. Et j'ai trouvé personne. E eu não encontrei ninguém. Je vous encourage, soyons pas une église où on trouve personne pour se mettre dans les brèches. Eu encorajo a vocês a não serem uma igreja onde a gente não encontra ninguém que se coloca na brecha. Parce que baptiser des personnes, Porque batizar pessoas ça sert à rien não serve para nada s'il n'y a pas une église derrière se não existir uma igreja por trás pour les aimer, para amá-los, pour les enseigner, para ensinar a eles, mais aussi d'aller sur leurs genoux et se mettre dans les brèches mas também colocar-se de joelhos sobre essas vidas e colocar-se na pour que brecha ces por petits frères et elas, ces petites sœurs para que esses pequenos irmãos e irmãs sortent de sous l'oppression de l'ennemi, saiam completamente da opressão do inimigo. le temps qu'ils apprennent eux-mêmes à se défendre. O tempo necessário onde eles aprenderão eles mesmos a se defenderem vital. sozinhos. Isso é vital. Si on veut prier les uns pour les autres. Se nós queremos orar uns pelos outros. Si vous croyez que c'était difficile, Se vocês acham que é algo difícil, on va au verset 8. nós vamos para o versículo 8. Et là, ça commence vraiment. E vai começar L'obéissance. a obediência. Une église qui prie les uns pour les autres, c'est une église où on obéit au Père. Uma igreja que ora uns pelos outros, é uma igreja que obedece ao Pai. Je peux te dire le nombre de fois Eu posso dizer para vocês o número de vezes où j'ai pas envie de prier, onde eu mesmo não tenho vontade de que je orar, suis fatigué, onde eu estou cansado, malade, doente, mais je vais quand même mas eu venho assim mesmo, par obéissance por obediência. et je crucifie cette chair. E eu crucifico a minha carne. Tu as besoin d'une bonne crucifixion de temps en temps. Você precisa de uma boa crucificação de você mesmo de tempos em Parce que tempos. prier les uns pour les autres, ça va tout te demander des fois. Parce que orar uns pelos outros vai te demander tudo às vezes. Parce que tu auras des gens, tu n'auras pas envie de prier pour eux. Parce que você terá pessoas pelas quais você não terá vontade de orar Parce por qu'elles sont elas. tellement fermées. Talvez pessoas tão fechadas. Et tu dis, j'ai pas envie de prier pour des personnes comme ça. E talvez você diga, eu não tenho vontade de orar por uma pessoa assim. Mais là, c'est le moment où il faudrait être obéissant Mas é esse o momento em que você tem que ser et obediente crucifier ta chair. e crucificar a tua Il n'y a carne. rien de plus difficile. Não há nada mais difícil. Tu sais, quand j'avais 19 ans, Quando eu tinha 19 anos, 20 ans par là autour, ou quando 20, mais ou fait menos, plutôt
plutôt 23, 24. Talvez 23 ou 24 mesmo. Ouais, quand tu as vécu longtemps, tu as un problème avec. Quando você já viveu tanto cronologia tempo, de ta você vie. não se lembra Amen. certo da cronologia, amém. J'ai fait une formation de prière pour les gens. Mas eu fiz uma formação de oração pelas outras pessoas. Et on a été envoyé avec une équipe dans une conférence. E nós fomos enviados com uma equipe para uma conferência. Je me souviens, il y avait un gars qui était constamment à l'extérieur. Il y avait un gars qui était constamment à l'extérieur. E tinha uma pessoa que estava constantemente do lado de fora. Il n'a pas assisté à une seule séance. E ele não assistiu nenhuma Et il fumait séance. cigarette sur cigarette. E ele fumava cigarro Et tu atrás voyais de dans son cigarro. visage qu'il n'avait pas envie d'être là. E você via no olhar dessa pessoa que ela não tinha vontade de estar lá Je pense qu'il y a un presente. de ses potes qui l'a forcé à venir, c'est pas possible autrement. Talvez tenha sido um de seus companheiros que fez com que ele fosse lá, não tenho certeza. Et j'ai dit, mon Dieu, Seigneur Jésus, pas lui. E eu disse, Senhor Jesus, essa pessoa J'ai pas não. envie de prier pour cette personne. Eu não quero orar por essa pessoa. Je suis pas capable. Eu não sou capaz. Donne-moi quelqu'un qui est à l'intérieur, qui est déjà en train de faire Alléluia. Me dá uma pessoa para orar que já está lá dentro, que está dizendo C'est les aleluia. personnes pour lesquelles je vais prier. Hein. Petite prière, petite bénédiction. Uma oração pequena, uma bênção. Bah, devine pour qui j'ai prié. Mas adivinhe por quem eu Tu orei. vois, et ce gars, il vient en face de moi. E quando eu vejo essa pessoa, esse homem vem na minha frente. Et j'ai dit, Seigneur, je suis pas capable. E eu falei, Senhor, eu não sou capaz. Il m'a dit, c'est pas grave, moi je suis. E ele disse, não tem problema, eu sou. Et pour faire une longue histoire courte, Para resumir, là c'était difficile, il m'a challengé. Hein. foi difícil porque ele me tocou, Mais à la fin, on l'a libéré mas no final ele foi liberado. d'une malédiction qui traînait depuis plus de 40 ans. Ele foi liberto de uma maldição que estava sobre a vida dele há mais de 40 Moi, j'ai dit, anos. des fois, tu as besoin d'une bonne crucifixion. E por isso que eu digo que às vezes você precisa de uma boa crucificação da tua carne. Tu as besoin de mourir à toi. Você precisa morrer para você mesmo. Tu vois, parce que le problème, c'est que tant qu'on est un peu vivant, Porque enquanto estivermos ainda vivos, on a la capacité de dire non. nós temos essa capacidade de dizer não. Prie pour telle personne pendant 2 heures. Mas ora por uma pessoa durante 2 horas. Non, Seigneur, j'ai pas le temps. Não, Senhor, eu não tenho tempo. Ça, c'est quand tu es vivant. Isso é quando você está vivo. Mais quand tu es mort, Mas quando você está morto, tu dis, ok, Seigneur, você obedece. Você diz, montre-moi encore sim, une Senhor. personne. Je suis fatigué, c'est pas grave. Mostra-me, Senhor, a pessoa. Estou cansado, não tem problema. Parce que je suis mort à la vie Porque eu morri para minha vida. et vivant à l'évangile. Mas eu estou vivo por Evangelho. Mais donc, ça demande quelque chose. E isso vai pedir algo de você. Et ça demande que tu prennes ta croix. Isso vai pedir que você tome a sua cruz. Un nombre de personnes qui prennent ce passage et disent oui, ça veut dire que tu dois souffrir beaucoup parce que tu prends ta croix, blablabla. Muitas pessoas pegam esse versículo e dizem, você tem que carregar a sua cruz e sofrer, blá, 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 blá. Jésus sur la croix, il a pris les souffrances de qui? Jesus na cruz, ele tomou o sofrimento de quem? C'était pas ses souffrances. Não foi o sofrimento C'était les dele. tiennes, c'était les miennes. Foi o teu, foi o meu, foi o nosso. Et quand Jésus te dit, si tu veux me suivre, prends ta croix. E quando Jesus ele te disse, se você quer me seguir, toma a tua cruz. Il ne faut pas comprendre que parce que c'est ta croix, c'est tes souffrances. Não entenda que é porque é a tua cruz é o teu sofrimento. Parce que tes souffrances sont sur Jésus. Porque o teu sofrimento foi levado na cruz sobre Jesus. Ta croix, A tua cruz c'est les souffrances des personnes pour lesquelles tu pries. é o sofrimento das pessoas pelas quais você ora. Pour vraiment prier pour la guérison, Para orar realmente pela cura. tu dois avoir le désespoir de la personne qui vient te demander la prière. Você tem que sentir o desespero dessa pessoa que vem diante de você Personne pedir sans oração. travail, Uma pessoa que está desempregada. malade. Uma pessoa doente. Parce que si tu n'as pas ce désespoir, Porque se você não sente esse desespero na tua tu carne, ne vas pas prier avec ce désespoir. você não vai orar com esse Ça va toujours fervor. être détaché. Você vai estar Et desconectado. tu sais, à chaque fois que je prie pour des gens, Toda vez que eu oro por alguém, après je suis, mais Seigneur, est-ce que j'ai fait assez? depois eu falo, Senhor, será que eu fiz o Parce que suficiente? des fois j'ai des doutes. Porque às vezes eu mesmo sinto Je dúvidas. dis, est-ce que j'aurais pu faire plus? Eu falo, Senhor, será que eu poderia Est-ce que ter j'étais feito assez mais? investi? Est-ce que je me suis assez donné? Será que eu me dei o suficiente? Et c'est pas de la performance, E não é a tua c'est simplement performance, qu'on est appelé mas é porque nós à fomos sentir chamados ce que la personne pour laquelle on prie sent. a sentir aquilo pela qual a pessoa À demander au Saint-Esprit de nous donner ça. que nós oramos sente, para pedirmos ao Santo Espírito que nos dê. Parce que Dieu ne va pas te forcer. Porque Deus ele não vai te forçar. C'est le diable qui te force. É o diabo que te força. Dieu, il attend. Deus espera. Mais nous sommes tous connectés par le Saint-Esprit. Mas todos nós somos conectados pelo Et Espírito à travers la Santo. connexion par le Saint-Esprit, E através da conexão pelo Espírito Santo, on peut se permettre, nós podemos nos et c'est permitir, super important, c'est volontaire, para que você entenda, isso é voluntário,
de dire je veux sentir le désespoir de cette personne eu vou sentir o desespero dessa pessoa afin de mieux prier. para olhar melhor. Je veux investir dans cette personne. Eu vou investir meu tempo nessa pessoa. Si tu sais qu'une personne, Se você sabe que alguém, elle est sans argent, ela está sem elle est dinheiro, dans des difficultés, e está passando por elle ne vient dificuldades, plus à l'église, e que ela não vem mais à igreja, dis-tu pas, ça fait longtemps que tu viens pas à l'église? e que você se diz, ah, mas quanto tempo você não vem à igreja? Non, dites-lui. Dites-lui. Mas diga, Surtout si tu as un talent pour cuisiner. principalmente se você tiver o talento para cozinhar. Hey, j'aimerais bien manger avec toi. Ah, eu tô... Viens eu chez vou- moi, je vais faire un bon repas, on va partager, on va parler. Ah, eu gostaria de te convidar para vir comer na minha casa um dia. Ça va te Vem, coûter. eu vou preparar. Isso vai Ça va te tudo coûter. mudar. Talvez isso vai custar algo. Si tu es mécano sur voiture, Se você entende bem de carros, mecânico, sois la bénédiction pour quelqu'un qui a une voiture en panne et qui n'a pas l'argent pour la réparer. seja a bênção na vida de alguém que está com seu carro com Parce que ce qui est problemas cher, e que c'est não pas tem les pièces. dinheiro para consertar. Porque o que essa pessoa está precisando não são as peças do carro, C'est la main-d'œuvre qui est chère en Suisse. mas é a mão de obra que é cara aqui na Si tu peux Suíça. passer ta matinée à réparer la voiture de quelqu'un, Se você pode passar a sua manhã consertando o carro de alguém, ça va être une monstre bénédiction dans sa vie. isso vai ser uma bênção enorme na vida dessa Tu pessoa. vois, c'est prier les uns pour les autres, c'est pas forcément être assis sur une chaise. Orar uns pelos outros não é simplesmente estar sentado numa C'est cadeira, aussi utiliser les talents que tu as mas é utilizar o talento que pour être Deus des te bénédictions deu pour les personnes qui sont dans le besoin. para ser uma bênção na vida de alguém que precisa. Et ça va te coûter, oui, ça va te coûter. E isso talvez vai te custar, oui, vai te Mais pour custar. être une église où on prie les uns pour les autres, Mas para sermos uma igreja que ora uns pelos outros, on ne peut pas le faire sans que ça nous coûte. nós não podemos fazer sem que nos Parce que custe. le modèle, c'est Jésus. Porque Jesus é o modelo. Et à Jésus, ça lui a tout coûté sur la croix. E sobre Jesus custou tudo sobre a cruz. Et donc, on ne peut pas se permettre d'une église E nós não vamos ser simplesmente uma igreja où on a des prières qui ne coûtent rien. onde fazemos orações que não nos custam nada. Si tu m'as suivi jusqu'ici, Se você me seguiu até aqui, j'ai les versets de bonnes nouvelles maintenant. eu tenho o versículo das boas novas agora. 9 et 10. Versículo 9 e 10. L'autorité de Christ. A autoridade de Cristo. Une église qui prie comme ça, Uma igreja que ora assim, où on se donne, onde a gente se dá. on n'est pas orgueilleux. Nós não somos orgulhosos. C'est une église qui a de l'autorité, É uma igreja que tem autoridade. où on a l'autorité de Christ. Onde nós temos a autoridade de Le Cristo. nom qui est au-dessus de tout nom. O nome que está acima de todo Je nome. vais te dire une chose. E eu vou dizer algo. Quand tu pries pour la délivrance, Quando você ora pela libertação, tu n'as pas besoin de connaître le nom du démon qui afflige la personne. você não precisa conhecer o nome do demônio que está perturbando Parce e que demoniando essa Jésus est pessoa. au-dessus de tout autre nom. Porque Jesus é o nome que está acima de todo outro nome. T'intéresse pas avec les démons. Não se preocupe com os demônios. Je m'en fiche. Eu não ligo para eles. Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Jesus é o nome que está acima de Et à todo e son qualquer nom, nome. verset 10, si on peut voir le verset 10, E no versículo 10 nos fala: tout genou, todo joelho dans les cieux, nos céus, sur la terre, na terra sous la terre, e debaixo da terra. dans le ciel, Nos céus, sur la terre na terra et dans l'enfer. e também no inferno. Tu n'as pas besoin de savoir comment les démons fonctionnent précisément. Você não precisa saber como os demônios funcionam, Ils essayent de te distraire avec ça. porque eles tentam te distrair assim. Moi, pendant longtemps, j'étais dans ce genre de trucs bizarres, Durante muito tempo eu estava em algo bizarro. où je voulais avoir le nom des démons, quelle puissance est dans ce quartier, dans ce quartier, dans ce quartier. Onde eu queria saber o nome do demônio que imperava aqui, ali, acolá. Et je leur donnais beaucoup trop d'attention. E eu estava dando muita atenção a isso. Et l'ennemi adore l'attention. E o inimigo, ele gosta de Non, non. que você tenha atenção Jésus, sobre isso. nom au-dessus de tout nom. De desviar daquilo que fala que Jesus é o nome que está acima de genou todo fléchira, nome, toute onde maladie todo fléchira. joelho vai se Pas dobrar. besoin de savoir comment, pourquoi tu es malade. Você não precisa saber como e por que Parce que je você sais qu'au ficou nom de Jésus, doente. ta maladie plie le genou. Mas você precisa saber que no nome de Jesus a sua doença vai se dobrar. On veut une église Nós queremos uma igreja où on prie des prières d'autorité. onde nós oramos e fazemos oração de On n'est autoridade. plus dans le temps où on prie des petites prières polies du dimanche matin. Ou nós não estamos mais no tempo onde nós fazemos orações pequenas, On n'est plus dans le concentradas no désert. domingo On manhã. n'est plus dans le désert. Nós não vivemos mais no On est en deserto. train d'entrer dans la terre promise. Nós estamos entrando na terra prometida, La dernière bataille na última batalha, pour reprendre cette nation, para recuperar essa nação, reprendre ce continent recuperar esse pour continente, Jésus.
para Jesus. Parce que trop longtemps l'ennemi a régné sur cette terre. Porque durante muito tempo o inimigo reinou sobre essas terras. Et pour ça, on a besoin d'une église Mas para isso nós precisamos de uma igreja où on laisse notre orgueil derrière. onde nós deixamos o nosso orgulho atrás. On va à la rencontre des personnes Et nós- qui ont le besoin. E nós vamos ao encontro das pessoas que precisam. Et on est humble. E nós somos humildes. Et on laisse nos besoins derrière. E deixamos as nossas E necessidades on donne mesmos tout, atrás de absolument tout. nós. E nós damos tudo. Parce qu'une église comme ça, Porque uma igreja si assim, nous tous ici, se todos nós aqui, on a beaucoup de gens en vacances, mais rien que le petit nombre de personnes qui est ici. existem muitos irmãos e irmãs que estão de férias, Si mas vous se commencez à nós, prier comme ça les uns pour les autres, aqueles que estão presentes aqui, começam a orar uns pelos outros, je nous donne moins de 6 mois. eu dou menos de 6 meses. Et on va voir des choses que vous avez jamais vues. E nós veremos coisas que vocês jamais Vraiment, viram. trouvez des personnes. Procurem alguém. C'est pas le job du leadership de vous trouver des personnes. Não é o trabalho da liderança encontrar alguém para você. Trouvez-vous des personnes autour de vous. Mas vocês podem procurar Et alguém. commencez à prier les uns pour les autres. E comece a orar uns pelos outros com essas pessoas. Parce que cette église, Porque essa igreja, les portes de l'enfer as portas do inferno, ne tiendront pas contre cette église. não prevalecerão contra essa igreja. Une église qui prie comme ça, Uma igreja que ora assim, c'est une lumière sur la colline. é uma luz na colina. Les gens viendront parce qu'il y a de la lumière. As pessoas virão porque existe uma luz. Le monde vit dans les ténèbres. O mundo vive nas trevas. Et ils vont pas venir dans une église où il n'y a que la religion. E eles não virão numa igreja onde só existe religião. Mais là où il y a la lumière de Dieu, Mas lá onde existe a luz de Deus, ils vont venir. eles virão. Et une église qui prie comme ça, E uma igreja que ora assim, c'est une église é uma igreja qui est l'épouse de Christ. que é a noiva de Cristo. Et Christ vient là où se trouve son épouse. E Cristo vem onde se encontra a sua noiva. Si vous voulez la présence de Christ, Se vocês querem a presença de Cristo, priez orem. de manière à attirer sa présence. De maneira que vocês possam atrair a sua presença. Parce que c'est pas les prédications qui sauvent les gens. Porque não é a mensagem, as mensagens que salvam as pessoas. C'est pas la manière dont on prie qui sauve les gens. Não é a maneira que nós oramos que salva as pessoas. C'est Jésus qui sauve. É Jesus que salva. Et on veut être une église E nós queremos ser uma où on igreja se comporte les uns avec les autres. onde nós nos comportamos uns com os outros Avec un tel amour com tal amor que ça attire la présence de Christ. que isso atrai a presença de Cristo. Je vais vous dire, Eu gostaria de dizer, la prière dans le lieu secret a oração no lugar secreto pour avoir une relation avec le Père, para ter uma relação com o Pai c'est pas optionnel, não é algo opcional, c'est vital. é algo vital. Priez les uns avec les autres, Orar uns pelos outros, de manière à vous aimer les uns les autres plus que vous-même. de tal maneira que vocês amem uns aos outros mais que a si mesmos. Également, c'est pas optionnel. Também é algo que não é opcional. Amen. Amém? Rodrigo, s'il te plaît. Pastor Rodrigo, por favor.